Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as informações do Timão? Pedro Raul e Coronado treinam normalmente, tem zagueiro muito próximo do acerto e Vitor Pereira, hein? De volta à pauta, porque ele atacou o Fábio Santos, que falou dele, ele rebateu. Nossa senhora, mas foi com ofensa, inclusive. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos embora falar do Corinthians? Bom, informação que a gente já tinha antecipado, inclusive, né? A tendência de, a partir da segunda-feira, o Pedro Raul e o Igor Coronado treinarem normalmente com o grupo. A reapresentação nessa terça-feira contou com os dois jogadores e eles vão participar a semana toda dos treinos, ou seja, no final de semana estarão à disposição. O Pedro Raul não é aguardado como um titular, poderia ter sido muito útil, imagino eu, no jogo contra a Ponte Preta, em que o time abusou dos cruzamentos, foram 55, se eu não me engano, e o Yuri Alberto foi mantido até o final, mas ele não tem necessariamente essa característica, óbvio que ele tem a bola aérea, mas imagine o Pedro Raul, né, para vencer os zagueiros altos da Ponte, acho que poderia ser uma estratégia válida. Então, é mais uma arma que o Corinthians vai ter no banco de reservas. Quando você pega defesas fechadas, por exemplo, né, daqui a pouco você tem um centroavante aí que tem uma estatura diferenciada para poder atacar essa bola aérea, além dos outros atacantes que agora o Corinthians tem, Pedro Henrique, Romero, Wesley, o próprio Yuri Alberto, enfim. E o Coronado, a gente está aguardando para ver onde ele entra, né? Será que ele vai entrar aberto pela esquerda, no lugar do Wesley, aberto pela direita, no que talvez poderia ser do Pedro Henrique? Será que ele vai fazer uma dobradinha com o Garro? O Rojas realmente não está correspondendo ainda, né? Acho que já tem até entrado um pouquinho melhor em relação a ele mesmo, mas ainda assim muito longe daquilo que a gente imagina. Mas Garro e Coronado, né? Reina grande expectativa para vermos os dois juntos, né? Dois jogadores de muita qualidade técnica, um destro, outro canhoto, meias de muita intensidade, mobilidade. O Garro tá jogando muito bem, cara. Parece que joga no Corinthians há muito tempo. Tô gostando muito desse jogador. Ele assumiu de verdade assim, a camisa 10, mesmo não vestindo-a, né? Mesmo ele sendo 16, ele parece um camisa 10. E o Coronado tem esse perfil, tem essa característica. Ele mesmo disse que o seu estilo de jogo se assemelha ao do Garro. Vai ser muito bacana ver esses dois jogadores juntos. Será que o Coronado começa já? Eu acho que ele tá com muita fome de bola, tá louco para jogar. Ele falou mesmo que estava acelerando os preparadores físicos. Enfim, começou a trabalhar. Final de semana contra o Santo André, alguns minutos a gente vai ver o Coronado em campo. E o Pedro Raul vai virar uma alternativa no banco de reservas. Tem um zagueiro que está muito próximo de fechar com o Corinthians, que é justamente o Kaká, né? A gente tem falado dele aqui constantemente, mas qual é a novidade nesse sentido? O Bruno Andrade, que é um repórter brasileiro, né, que mora em Portugal, do portal UOL e de outros portais, aí muito bem informado, inclusive, ele noticiou que o Corinthians conseguiu definir com o clube japonês, o Tokushima, uma opção de compra ao fim do contrato de empréstimo do Kaká, que está lá no Atlético Paranaense, mas o empréstimo vai ser transferido, né? Porque esse empréstimo iria até a metade do ano, lá com o Furacão, então ele vai para o Corinthians, empréstimo até dezembro de 24, mas com opção de compra, no valor de 12 milhões e meio, 13 milhões de reais, 2 milhões e meio de dólares. Isso significa o quê? Que o Corinthians, ao final desse contrato, possa exercer a compra por conta desse valor. Acontece que o clube japonês e o Corinthians estão definindo agora algumas metas que o jogador pode cumprir. E essas metas podem ser, a gente obviamente não sabe ainda, número de jogos, minutagem, daqui a pouco, sei lá, assistências, gols, participar efetivamente de uma classificação do time para uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, sei lá. Isso é muito comum colocar no contrato. Se o clube conseguir classificar para a Libertadores, o meu jogador aqui vai ganhar um pouco mais, vai renovar o contrato. Se ele jogar tantas partidas, eu acho que a meta deve ser mais individual, né? Deve ser mais em relação à minutagem, partidas e tudo mais. Então, se ele conseguir performar nesse sentido, aí o Corinthians daqui a pouco se torna obrigado a comprar o jogador por conta desse valor. Então isso está sendo definido. É opção de compra, é obrigação de compra, vai depender das metas. Que metas são essas? É isso que está faltando para anunciar o Kaká como um novo reforço para a defesa. E agora a gente vai falar do assunto que não envolve mais dois profissionais do Corinthians, mas a gente precisa falar, porque fala de dois personagens do Corinthians muito recentes. Inclusive, um ídolo, né? Um cara que está na história do clube, que é o Fábio Santos, e que se aposentou no ano passado, e o Vitor Pereira, o sempre falado Vitor Pereira, que gosta de dar uma entrevista, que gosta de cutucar, que fez a maior pataquada do mundo ao trocar o Corinthians naquele momento pelo Flamengo, e aí não ganhou nenhum título no Flamengo, e aí teve que voltar para Portugal com o rabinho entre as pernas, que é muito mal falado por todo o elenco de jogadores, e não estou aqui para defender o elenco, tá? Porque é óbvio que não tem santo ali, é óbvio que os jogadores também, especialmente alguns ali no Corinthians, né, foram se tornando jogadores mimados, com vícios, né? Muitas vezes escolhendo treinadores, e o Vitor Pereira tem um outro perfil, um perfil linha dura e tudo mais. E digo mais, do período que o Vitor Pereira esteve, foi onde o Corinthians mais jogou bola. Desde a sua saída até a chegada do Antônio Oliveira, a gente não viu uma perspectiva. Todos os técnicos que sucederam o Vitor Pereira não conseguiram manter o mesmo nível que ele entregou, apesar do ambiente ser péssimo, né? E isso foi revelado depois em entrevistas pelo Roger Guedes, pelo Juliano, pelo Renato, pelo Alex, que era o auxiliar técnico, que hoje é comentarista do Sport TV. O Alex deu uma entrevista pro Benji e disse assim, tem jogador que veio falar pra mim que não foi pra Copa do Mundo por conta do Vitor Pereira. E aí o Benji até fala assim, eu sei quem é o Fagner, e ele fala assim, não é o Fagner. Aí o Benji, então é o Renato Augusto, aí o Alex,
Pois é. E aí o Fábio Santos, que é um puta cara gente boa, que é um cara que assim, se dá bem com todo mundo, criticou justamente essa gestão de grupo do VP. Pois bem, o VP deu uma entrevista para o jornal Record de Portugal e disse exatamente isso. Vou abrir aspas aqui e fechar na sequência com as palavras de Vitor Pereira. Andou 8 meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos. E vem agora, após esse tempo todo, dar essa entrevista covarde. Porque, lamento dizer isso, só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista. Ele não só chamou, até o último ponto ali, né? Essa entrevista covarde, ele tinha chamado a entrevista de covarde. Não quer dizer que o cara, que ele considera o cara covarde. Ele acha que o cara teve uma atitude covarde. Quando ele continua dizendo só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista, aí ele não chamou só a entrevista de covarde, ele chamou o Fábio Santos de covarde. Aí tá muito claro que ele ofendeu o lateral do Corinthians. Parece que já é algo normal para esse senhor vir criticar treinadores. Não sei qual o seu objetivo de falar agora, mas certamente não será colocando em causa o meu nome e profissionalismo que vai conseguir dar o próximo passo na sua carreira. E aí tem uma frase dele que é muito forte e que eu tenho certeza que alguns torcedores do Corinthians vão concordar, que tem a ver, como eu disse, com alguns jogadores, não era o caso do Fábio, na minha opinião. Alguns jogadores que estavam lá, né, empurrando com a barriga, que já estavam um pouco acomodados, que você precisava renovar, precisava oxigenar, isso é natural. Ele diz o seguinte: infelizmente para esse senhor e mais alguns, a única preocupação que tinham era renovar contrato e irem renovando ano a ano para terem acesso a uma reforma dourada. Aqui eu acho que ele é português de Portugal, né, o idioma, então reforma dourada seria uma aposentadoria, né? Passando a maior parte do tempo no departamento médico. Comigo não é assim. Vai para a corrida quem tiver andamento, quem tiver pernas para correr. E ele até me devia estar agradecido pela época que fez, pela temporada que fez, porque eu geri da melhor forma aquilo que ele nos podia dar. E devo dizer, sem qualquer problema, que fez uma época conseguida. Ou seja, jogou bem, né? Fez uma temporada interessante. Basta comparar com a anterior à nossa chegada e com a seguinte à nossa saída. Ele tem razão. O resultado ele entregou, gente. O clube, desde 2012, não chegava tão longe na Libertadores da América. Ele chegou numa final de Copa do Brasil e ele entregou o time na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Comparando com o ano passado do Corinthians, ele tem muitos méritos. O Vitor Pereira, ele teve um trabalho positivo em alguns aspectos, mas é impressionante, né? Não é só o Corinthians que não aceitou a saída dele, e não tinha como aceitar da forma como foi, né? Deu um grande migué, porque ele falou uma coisa e o motivo era outro. Não vou mais trabalhar no Brasil, vou cuidar da minha sogra. E aqui, nem julgando o problema familiar que ele pode ter tido com a sogra, mas não foi a justificativa, né, gente? Ele estava negociando com o Flamengo. Então ele foi para o clube que pagou mais e que tinha chance de ganhar títulos. Pronto. Então, a questão é que ele mentiu. Ele disse que o problema da sogra, o problema familiar, era preponderante para ele não continuar. Quando, na verdade, ele trocou de clube dentro do Brasil. Se ele voltasse para Portugal, beleza. Ele foi pro Flamengo, gente. Bom, vamos lá, galera. Nas últimas horas, saiu a notícia que o Corinthians teria interesse no jogador Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, tá? Porém, isso não se confirmou, tá? Segundo Samir Carvalho, jornalista aí do canal Café do Setorista, ele trouxe a informação que o Corinthians não possui nenhum interesse, que é mais uma jogada do empresário para valorizar o jogador. E segundo as informações, ele teria meio que até recusado o Corinthians, tá? O que não se confirmou como verdade. Então esse possível interesse do Corinthians em Thiago Heleno não é verdade. Lembrando a vocês também que o Corinthians ainda tenta a contratação do jogador Riquelme, tá? O Corinthians tenta a contratação do jogador, é uma negociação considerada difícil, é um pedido do técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, a chegada do Riquelme do Cuiabá, tá? Para lateral esquerda, já que o Corinthians tá precisando de um lateral pro lugar aí do Diego Palacios, porque lembrando a vocês, o Hugo não vem jogando absolutamente nada no Corinthians, tá? Então o Corinthians, o técnico Antônio Oliveira entende que precisa-se de um lateral esquerdo e ele pediu o Riquelme. Se vai contratar ou não, aí já é uma outra história. A gente vai aguardar e confirmar as informações aqui com vocês. Eu peço, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta em breve com mais informações do Corinthians. Se liga no canal, hein? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!